Já. Meu nome é Alexandre e o meu trabalho é sobre a lei de Snell-Descartes, ou também conhecida como a lei de refração, que se resume em uma expressão que dá o desvio angular sofrido por uma luz ao passar o meio de índice de refração, diferente do qual estava percorrendo. Entre outras palavras, descreve-se que a relação entre os ângulos de incidência e refração, quando referindo-se à luz ou outras ondas passando através de uma fronteira que é chamada de interface, entre dois meios isotrópicos diferentes, tais como a água e o vidro. Nessas mudanças de meio, a frequência de onda luminosa não é alterada, embora sua velocidade e o seu comprimento de onda sejam. Com a alteração da velocidade de propagação, ocorre um desvio de direção original. De acordo com o gráfico, seno de θ vezes N1, que é igual a seno de θr vezes o N2, é a refração da luz da interface entre dois diferentes índices de refração, como N2 seja maior que N1, em que θr, θi e θr são ângulos de incidência e refração respectivamente N1 e N2, os índices de refração dos dois meios. Quando a radiação do índice da superfície de separação dos dois meios ópticos transparentes é diferentes 1 e 2, sendo que os ângulos de incidência diferentes de zero, a direção de propagação da radiação desvia-se de tal modo que o N1 vezes seno de θi seja igual a N2 vezes θr. Para um raio de luz monocromática passando-se de um meio para o outro, é constante o produto do seno do ângulo formado pelo raio e pela normal, como a índice de refração em que encontra-se esse raio matematicamente, a fórmula será dada pelo N1 vezes o seno de θi é igual ao seno a N2 vezes o seno de θr. Existem também outras formas da lei de Snell-Descartes, tais como seno de θi vezes o seno de θr é igual a N2 vezes N1, ou seno de θi dividido pelo seno de θr seja igual a V1 dividido por V2, sendo que o seno de θi, ou seno do raio incidente, seno de θr, o seno do raio refratado, N1, o índice de refração no meio 1, e o N2, o índice de refração no meio 2, o V1, a velocidade no meio 1, e o V2, a velocidade no meio 2. O índice de refração, que para determinar o índice de refração, N deve-se utilizar pela expressão N igual a C dividido por V, no qual C é a velocidade de luz no vácuo, o V é a velocidade no meio escolhido e N é o índice de refração no meio escolhido. A explicação dessa lei de Snell é usada para determinar a direção dos raios de luz através dos refrativos com o índice de refração distintos, os índices de refração dos meios N1 e N2, assim por diante, são usados para representar o fator pelo qual a velocidade de um raio de luz diminui ao deslocar-se através de um meio refrativo, como o vidro ou a água, em oposição à sua velocidade no vácuo. Conforme a luz cruza a fronteira entre os meios, dependendo dos índices de refração relativos entre os dois, a luz poderá ser refratada para um ângulo menor ou maior. Os ângulos são medidos com o respeito à linha normal, representada perpendicularmente às fronteiras, no caso onde a luz desloca-se do ar para a água. A luz refratada em direção à linha normal
pois a velocidade de luz diminui na água. Já a luz, deslocando-se da água para o ar, seria refratada na direção oposta à linha normal. A refração entre duas superfícies é denominada como reversível, pois, se todas as condições forem idênticas, os ângulos seriam os mesmos para a luz movendo-se à direção oposta. A lei de Snell, geralmente verdadeira somente para os isotrópicos, como o vidro, e os meios anisotrópicos, como alguns cristais. E birrefringência pode dividir o raio refratado em dois raios, o ordinário ou o raio que segue a lei de Snell. Fala aí, galera, aqui é o Carlos Eduardo Lopes Salgado, eu sou da turma 2º BB de Engenharia e este é o trabalho de Física. O nosso assunto é sobre a lei de Snell-Descartes e também entra um pouquinho de teoria de refração, só para complementar algumas coisas. Então, vamos lá? Ou não vamos? Vamos lá então. Primeira coisa que eu gostaria de relembrar é alguns conceitos antes de entrar sobre a minha parte. Então, vamos lá. Então a gente deve lembrar, começando, que a luz ela possui velocidade máxima no vácuo, consequentemente, ela possui em qualquer meio a velocidade menor. Então, a gente deve se lembrar que a luz sofre uma refração quando ela muda de meio, consequentemente, a sua velocidade de propagação também muda. E também a refração ela é geralmente acompanhada por um desvio na trajetória da luz, como eu vou mostrar agora no desenho. Sendo o meio A, meio B e a superfície de separação, temos que a luz que incide sofre um desvio na trajetória da luz, certo? Isso ocorre pela refração. Mas também é um caso de refração onde a luz não sofre o desvio, ou seja, o ângulo de incidência é nulo. E assim é explicado esse acontecimento. E também deve-se lembrar que toda refração gera uma reflexão parcial, ou seja, parte da luz sofre uma reflexão parcial. Ou seja, parte da energia que incide em S é absorvida e parte da energia luminosa incidente é transformada em energia térmica. E aí, pessoal, vamos voltar a alguns conceitos de novo sobre a definição de índice de refração. Então, o índice de refração do meio, ele é dado por, preste bem atenção, o N, índice de refração, é igual a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz em um meio qualquer. Ó, que fazendo alguns ajustes e tomando os índices de refrações absolutos do meio, sendo um meio A e um meio B, ajustando isto, a gente tem que o índice de refração de A sobre o B é igual à velocidade de propagação do B no meio velocidade de propagação do A. Isso mostra o quê? Que quanto maior o índice de refração, menor a propagação da velocidade, ou menor a velocidade de propagação. E quanto menor o índice de refração,
maior velocidade de propagação. Entrando em outro contexto sobre a lei de Snell, vemos a parte da derivação, sobre derivação em fórmulas. Deve-se lembrar que a lei de Snell pode ser derivada pelo princípio de Fermat, ou seja, que a luz viaja pelo caminho que leva o menor tempo. Certo? Ou seja, fazendo uma analogia, digamos que o meio de menor índice de refração pode ser visto como uma praia, e o meio de maior índice de refração pode ser visto como oceano. Ou seja, o jeito mais fácil do salva-vidas chegar até uma pessoa no oceano é seguindo a lei de Snell-Descartes, indo pelo caminho que segue a lei de Snell-Descartes. Alternativamente também, a lei de Snell pode ser derivada utilizando a interferência de todos os caminhos possíveis da onda de luz da fonte até o observador. E é isso aí, galerinha. O nosso trabalho fica aqui. Essa foi a minha parte. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Fica pra próxima. Meu nome é Fernando, sou estudante de engenharia do segundo vespertino B. O tema do meu trabalho é Lei de Snell. Dispersão. Em diversos meios propagadores de onda, a velocidade da onda muda conforme a frequência ou o comprimento da onda. Isso é verdadeiro para a propagação da luz na maioria dos meios transparentes, com exceção do vácuo. Em meios são chamados de dispersivos. O resultado é que os ângulos determinados pela lei de Snell também dependem da frequência e do comprimento de onda, de modo que um raio com comprimento de ondas misto, como a luz branca, irá se espalhar ou dispersar. Tal dispersão de luz no vidro ou na água oculta a origem dos arco-íris e de outros fenômenos ópticos, nos quais diferentes comprimentos de onda apresentam-se como diferentes cores. Em instrumentos ópticos, a dispersão leva à aberração cromática, um borrado dependente da cor, que algumas vezes é feito do limite de resolução. Isso ocorre especialmente em telescópios de refração, antes da invenção das lentes objetivas acromáticas, meios condutores, absorvedores ou com perdas. Em um meio condutor, a permissividade e o índice da refração são valores complexos. Consequentemente, o ângulo de refração e o vetor de onda também são. Isso implica que, enquanto a superfície de uma fase real constante são planas, cujas normais fazem um ângulo igual ao ângulo de refração, o anormal da fronteira, a superfície e a amplitude constantes, em contraste, são planos paralelos à própria fronteira. Com esses dois planos geralmente não coincidem, a onda é dita não homogênea. A onda refratada é exponencialmente atenuada, com expoente proporcionalmente a componente imaginária do índice de refração. Assim, temos a primeira lei de refração, que diz respeito ao raio incidente, raio 1, raio refratado 2, e a reta normal, ao ponto de incidência, reta tracejada, que estão contidos no mesmo plano. A segunda lei de refração, a lei de Snell-Descartes, que são os dois cientistas que validaram essa lei, nos diz que a cada par de meios e para cada luz monocromática que se propagam por esses meios, temos uma equação que é utilizada para calcular desvios dos raios de luz ao mudarem de meio, e é expressada por seno de θ1 sobre seno de θ2, igual a V1 sobre V2. No entanto, sabemos que V1 sobre V2 igual a N2. Sou João Carlos Santos, faço o primeiro ano de engenharia mecânica B. Vou demonstrar para vocês a lei de Snell, que é a reflexão da luz. A lei de Snell nada mais é quando uma luz viaja de um meio de índice de refração maior para um índice de reflexão menor. Dependendo de alguns casos, usaremos a lei de Snell para calcular essa refração da luz do meio, passando do ar para a água. Um exemplo, temos na borda de uma piscina, e quando chegamos perto da piscina,
observamos o fundo dela parece estar tão próximo, mas não está, devido à lei da refração da luz. Vou demonstrar para vocês aqui um exemplo. Temos aqui, ó, um exemplo que seria a refração da luz do ar para a água, o ângulo de incidência que a gente consegue observar. Um exemplo, ao colocarmos aqui o lápis na água, podemos observar quando o ângulo de refração é incidido na água, ele pode tornar uma inclinação, que chamamos de raio incidente e raio refratado. Na segunda opção aqui, temos quando é colocado o lápis aqui na água e temos aqui a refração da luz a 90 graus aqui, que é zero, temos o ângulo crítico, o ângulo total, que é do meio do ar para a água. Sofre um desvio também, a lei de Snell explica isso. E terceira opção aqui, ao colocarmos o lápis na água, o raio de incidência, podemos observar um desvio 180 graus, 90 para cá e 90 para lá, que podemos chamar também de ângulo de incidência ou ângulo de refração total, que a lei de Snell também explica isso. Podemos usar também vários cálculos para fazer isso. Podemos pegar a água e o ar como exemplo, que o índice de refração é quase 1. Pegamos o ângulo que queremos dar, por 50 graus,